Olá, caros alunos, vamos dar início à nossa aula, né? Nosso clube da leitura, nosso laboratório clube da leitura, certo? Esta aula servirá para as 3 séries do ensino médio, primeiro, segundo e terceiros anos, tá? E hoje a gente, antes de começar a dar início ao clube da leitura, ao porquê do clube da leitura, vamos começar nessa introduçãozinha de texto, tipologia textual e o gênero textual, já que são duas coisas diferentes, e a gente vai dizer um a um. Tá? Texto é a mesma coisa que tecer, ou seja, união entre letras e palavras. E a gente vai ter a tipologia textual, que ela está descrita por estes quatro, tá? Estes 4 tipos textuais, tá? Tipo textual é igual à estrutura do texto, tá? Essa estrutura do texto é o que vai dizer qual é o seu gênero, tá? E depois a gente volta para cá para falar sobre o seu gênero, formação da estrutura, mais o tipo, que dá igual à nossa tipologia textual e consequentemente ao gênero, tá? O primeiro que a gente vai ter aqui é a narrativa. Né? Narrativa é mais simples, entre aspas. Destes 4, eu considero a descrição o mais difícil, porque você passar algo para outra pessoa da mesma forma que você está vendo é algo bastante difícil. Mas vamos para narrativa. Narrativa, como o próprio nome já diz, narrar, ou seja, contar algo, contar uma história, né? As velhas histórias do passado ou do futuro, vice-versa, ou do próprio presente. Então, para que a gente tenha uma narrativa, a gente vai ter que ter esses 5 pontos iniciais aqui, ó, que são, né, o tempo, né, o tempo que ocorre a história, personagens, tá, espaço da história, o narrador, que ele pode ser de primeira pessoa ou terceira pessoa. De primeira pessoa é quando ele participa e narra ao mesmo tempo da história. Ele conta a história ao mesmo tempo ele participa. E a terceira pessoa é aquela pessoa que conta a história de longe. É como se ele fosse um locutor de rádio contando uma história. E aqui a gente vai ter o trama, né? Ou a trama, que na verdade é o enredo, né? É o desenrolar da história. Tá? Esses 5 aqui, para que a gente tenha uma narrativa, temos que ter esses 5. Depois vem a descrição, nada mais é que descrever, né? Apontar, detalhar o que está acontecendo. Por exemplo, no colégio Monsenhor Luiz, a gente for descrever o colégio Monsenhor Luiz, a gente vai dizer que o colégio tem um jardim na frente, tem um portão, tem as portas, dentro das salas tem as cerâmicas, as cadeiras e etc. Tá? Ou seja, a descrição é descrever, né? É algo bem, para muitos, fácil, para outros, bastante difícil. Depois a gente vem para dissertação. Tá? Dissertação, a gente vai ter 2 tipos de dissertação. Né? A dissertação tradicional, né? A argumentativa, que é a dissertação do Enem, de concursos públicos, ou a dissertação expositiva, que essa é a reportagem, né? É aquilo que é contado por um repórter através de sua reportagem. E depois a gente vai ter o outro texto, o nosso tipo textual em junção, que nada mais é que uma ordem. Tá? Ele vai dizer o que você deve ou não fazer. Na maioria dos casos, usamos o verbo no imperativo. Pois aqui temos uma ordem, onde você tem que fazer ou não determinada coisa. Pronto, turma. Geralmente é isso aqui que a gente está vendo. Tipologia textual, os 4 tipos, os detalhes, a estrutura, que é igual ao tipo do texto, e por fim,
os gêneros, tá? Os gêneros textuais, eles não é bem essa aula de tipologia textual. E porque gêneros a gente vai ter o conto, na narrativa, a gente pode também ter poesia, ter poema, narrativa, vamos ter romance, reportagem, tá? Como a dissertação expositiva, o texto dissertativo argumentativo, que é o que cai no Enem, no concurso público, a receita, que é a injunção, é uma ordem, certo? Outro detalhe é que a descrição ela vai estar presente nos outros três, tá? A descrição ela vai estar presente tanto na injunção, na dissertação e na narração. Tanto é que vários estudiosos da área só consideram como tipologia textual os três: a narração, dissertação e injunção, certo? E aí a gente vai ter os nossos textos que vocês irão fazer, ler e irão nos trazer a atividade, daqui a pouco eu vou falar. Tá? E para os primeiros anos, vamos ter a moça e a febre. Para os segundos anos, vou colocar aqui em cima, vamos ter nós, o pistoleiro, não devemos ter piedade. E finalmente para os terceiros anos, né, como o terceiro ano é o último, um texto mais difícil: charutos ou bombas. Eu vou ler um pedacinho de cada texto, tá? E depois eu vou dizer o que vai ser a atividade que vocês irão trazer. Olha só, no primeiro, a moça e a febre diz assim: ela admite que é ansiosa, reconhece que esse é o seu maior defeito, faz terapia para se livrar dele, ou ao menos para diminuir a pressão de sua ansiedade. Quando era criança e estava na véspera de uma viagem ou de um passeio, a mãe colocando as roupinhas dela na cadeira junto à cama para que se vestisse depressa e todos pudessem sair cedinho, nas primeiras horas da manhã. A menina chegava a ter febre de tão ansiosa que ficava, para que a luz do dia desse início ao passeio ou à viagem. Aqui é um pequeno trecho, tá? O texto completo é este, certo? Que vocês irão ler. Depois a gente vai ter, para os segundos anos, nós, o pistoleiro, não devemos ter piedade, né? Na verdade essa frase era para ser: nós não devemos ter piedade, vírgula, o pistoleiro. Então ficaria assim, ó, fica assim: nós somos um temível pistoleiro. Estamos num bar de uma pequena cidade do Texas. O ano é 1880. Tomamos uísque e pequenos goles. Nós temos um olhar soturno. Em nosso passado há muitas mortes. Temos remorsos, por isto bebemos. Tá? É um pequeno texto só para demonstrar que o texto é bem legal. E o texto também aqui para vocês. E por fim, o texto um pouco mais difícil, mas nada demais, tá? É esse texto aqui, ó: charutos ou bombas. Né? Bem peculiar, né? Diz assim: Brasília. Os Estados Unidos invadiram o Afeganistão. Erraram alvos. Bombardearam o que havia sobrado da invasão da antiga União Soviética. E estão até hoje por lá. Mas Osama Bin Laden continua lépido e solto por aí. O secretário de Estado norte-americano, Colin Powell, perambulou dias e dias pela Palestina, falou com as principais autoridades, propôs negociações e insistiu no processo de paz. Mas voltou ontem aos Estados Unidos de mãos abanando. Israelenses e palestinos continuam se matando. Tá? O texto é isso aqui. E aqui embaixo a gente vai ter a foto do George W. Bush e do Bill Clinton, né? Os ex-presidentes norte-americanos.
Certo, gente? Na verdade é só isso que temos. E o que vocês irão fazer depois de ler esses textos? Vocês irão produzir um comentário em áudio e enviar para os grupos ou para o meu número privado, certo? Vocês leem o texto, comentem, gravem um áudio e enviem para mim ou para os grupos, certo? É isso aí, gente. Boa sorte a todos e até mais.